Irmãos, irmãs, graça e paz, no nome do nosso Senhor Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e, mais uma vez, orar ao Senhor e encomendar a Ele este período que vamos ter juntos aqui. Amém? Senhor, muito obrigado pela graça ministrada a nós nesses dias. Obrigado porque de uma maneira muito especial o Senhor tem nos falado já. E nós te pedimos mais uma vez, por causa deste amor prevalecente que o Senhor tem por nós. Vem e visita-nos. Visita a tua vinha, resplandece o teu rosto sobre nós, Senhor. Eis-nos aqui. Nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações. Quanto nós precisamos de uma visão que nos governe nesse tempo, Senhor. Por isso, ganha o nosso coração nesses dias, Senhor. Ganha o coração de cada um de nós, desde o mais novo até o mais velho. Para que o Senhor seja tudo em todos. Para que Cristo seja expresso no teu corpo, para que a noiva se apronte para o noivo. A ti toda a glória e todo louvor nessa noite, Senhor. Amém. Irmãos, como o Senhor já tem nos dito, realmente nós temos vivido um tempo muito especial. Como o Senhor nos disse pela manhã, eu não creio que nós viemos aqui porque nós não tínhamos outra alternativa. Eu creio que nós estamos juntos aqui porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem um desejo de concluir a sua boa obra que Ele começou em nós. E nós cremos que aquele que começou essa boa obra, Ele é fiel e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. E nós temos vivido dias muito difíceis. Quando nós abrimos a nossa Bíblia ali no livro de Gênesis, diz a Escritura que no princípio Deus havia criado céus e terra. E a terra então havia se tornado sem forma e vazia. Mas o texto diz também que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Você crê nisso, irmão? Você crê que embora nós estejamos vivendo dias catastróficos, dias difíceis, mas você crê que o Espírito de Deus habita em ti e em mim? Você crê que esse Espírito que em Cristo o habilitou e o capacitou para cumprir toda a sua obra naquela cruz, você crê que esse Espírito habita em ti? Se a sua resposta for sim, como eu espero que ela seja, eu entendo, irmãos, que nós precisamos levantar as nossas cabeças. Lucas, quando ele descreve esse tempo do fim, ele diz isso, que nós temos que andar com as nossas cabeças levantadas. E sabe por quê? Porque nós somos o único povo nesta terra que tem esperança. E a nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança não é que se mudem governos, moedas, que se estabeleçam acordos econômicos. A nossa esperança atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Esse precursor, aquele que entrou primeiro, aquele que foi à nossa frente. E a nossa esperança é que Ele não está lá e não vai estar para a eternidade só. Porque o escritor aos Hebreus diz que Ele está conduzindo muitos filhos à glória. Você pensa sobre isso, irmãos? O Senhor nos fala essas verdades e isso é impressionante. Sabe por quê? Porque Ele tem nos ganhado. O Senhor tem nos capturado de alguma forma.
O mais interessante disso, irmãos, é que nós, agora, estamos aqui nesse tempo de peregrinação. E o quanto nós temos que responder a este amor incessante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não vai levar incrédulos para a glória. A eternidade está reservada aos filhos de Deus. Pense você se isso fosse possível. Imagine o incrédulo na eternidade. Sabe o que ia acontecer? Primeiro, ele ia ficar muito descontente, porque ali tem um Deus que ele não conhece. As pessoas ali cantam um cântico que ele nunca ouviu. E aquele ambiente para ele é tão diferente que ele se sente completamente deslocado. Então, sabe qual a conclusão que nós chegamos, irmãos? Deus tem algo para fazer nesses últimos dias. Algo grande. Algo que os poderosos dessa terra se espantarão. Mas sabe o que é mais sério? Ele poderia, mas ele não fará isso sozinho. Sabe o que ele espera? Ele espera que nós possamos corresponder à sua palavra. Como diz Paulo, de Deus nós somos cooperadores. Ele é o operador. E nós, com Ele, cooperadores. Então, irmãos, que o Senhor nesses dias possa estar edificando cooperadores. Irmãos, este mundo será julgado pelo nosso Senhor. Este mundo não é a nossa casa. Este mundo não é o nosso lugar. E quando o Senhor fizer justiça nessa terra, Ele espera contar com seus cooperadores. E digo isso porque creio eu que aqui está uma geração muito especial. Aqueles que, não só no meu coração, mas creio eu que no coração da igreja, receberão o Senhor. Porque, irmãos e irmãs, falta muito pouco. Não tenha dúvidas disso. O Senhor vai intensificar o seu trabalho na igreja. É necessário que haja uma intervenção dos céus para que o Espírito adorne esta noiva. Portanto, a semelhança de Noé, nós precisamos, pela palavra de Deus, apararmos uma arca e entrarmos para dentro. Entrar para dentro significa não ser julgado com o mundo. Todas essas palavras que vocês têm ouvido nesses últimos dias, tudo aquilo que vocês têm guardado no coração de vocês, aparelhem uma arca, entrem para dentro, porque o Senhor julgará essa terra. Que o Senhor então nos ajude, irmãos, que o Senhor nos ajude. Queridos, eu queria compartilhar com vocês algo que estive meditando diante do Senhor, falando um pouco sobre essa questão do combate da fé. E o Senhor milagrosamente tem nos ajudado, porque o combate da fé só é possível porque o nosso general venceu. O nosso Senhor venceu. E o Senhor vencendo, nós temos vitória garantida. Então, irmãos, eu queria falar um pouco sobre a identidade cristã. Eu queria falar um pouco sobre isso. E falando sobre isso, nós poderíamos estudar muitos, mas muitos personagens na Escritura. Mas eu gostaria de ler, em especial, o texto de Jonas. O Senhor nos falou pela manhã, por exemplo, sobre Sansão. Você sabe que Sansão, quando ele esquece da sua consagração, quando por algum momento ele é envolvido por aquela mulher, você sabe como ele termina? Ele termina com seus olhos vazados e fazendo um trabalho de besta, de animais.
Irmãos, que lições nós temos para aprender com Sansão? Seus olhos vazados fala que ele perdeu a visão. E aquele trabalho que ele estava fazendo era o trabalho para o qual ele nunca tinha sido comissionado. Você pensa sobre isso, irmãos? Se nós perdemos de vista a vocação para a qual nós fomos chamados, nós perderemos a visão. E vamos começar a girar em torno de nós, fazendo um trabalho que o Senhor nunca requereu de nós. Será que há algo mais terrível do que isso? Será que do ponto de vista do propósito eterno de Deus tem algo mais difícil do que isso? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ganhe efetivamente para Ele. Então vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias, aqui no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, e depois vamos ler um texto na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se até ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse seu Deus se lembre de nós, para que não perecemos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Vamos também abrir a segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, a partir do verso 6. Primeira Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Graças ao Senhor, irmãos. Queridos, eu creio que esse episódio de Jonas, nós não vamos entrar nos detalhes, vamos apenas extrair algumas lições aqui.
Esse episódio é um episódio conhecido de nós desde a escola dominical, né? Quando criancinha aprendemos que Jonas foi engolido por um grande peixe, porque ele estava fugindo da sua missão, e depois ele foi, por este peixe, jogado em uma outra praia, em outro lugar de onde ele estava. Mas, irmãos, é muito interessante que se nós pudéssemos observar, porque o Senhor havia comissionado Jonas para que ele pregasse na capital da Síria. Nós sabemos que, naturalmente, essa foi uma missão muito difícil para Jonas, porque a Síria estava oprimindo duramente o povo do Senhor. E Jonas recebe uma comissão clara da parte do Senhor, de levar uma palavra àquela cidade. O Senhor diz que a malícia daquele povo tinha subido até ele. Então o Senhor comissiona esse profeta, para que ele fosse àquela cidade e falasse a eles a palavra do Senhor. Mas quando nós lemos, pelo menos esse trecho que lemos, nós vamos ver que Jonas toma um caminho completamente oposto ao caminho do Senhor. O texto diz que ele foi para Jope, e diz que em Jope ele achou um barco. A sensação que se tem é que ele procurou desesperadamente um barco, para que ele fugisse do propósito do Senhor. Mas então, até que enfim, ele encontrou um barco. Ele encontra um barco, ele paga a sua passagem, e ele embarca para Tarsis. É interessante porque, em hora alguma, em momento algum, Jonas considerou aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Então o Senhor precisa intervir nesta situação. E o que o Senhor faz? Ele faz com que uma grande tempestade se levante no mar. E aquele barco fosse então agitado. E aquele barco então fosse levado a enfrentar uma dura tempestade. Uma tempestade terrível, ao ponto das pessoas que estavam naquele barco se desesperarem com relação às suas próprias vidas. Então cada um começa a clamar ao seu Deus, porque afinal de contas o barco está afundando. Eles têm uma clara percepção de que eles vão morrer. Mas a partir daí a história começa a tomar um rumo interessantíssimo, pelo menos na sua primeira essência. Porque diz que o comandante daquela embarcação, ele foi até o porão. E veja, ninguém paga passagem em navio para viajar em porão. E diz que quando ele chegou, Jonas não estava dormindo. Ele estava dormindo profundamente. Irmãos, é muito interessante, porque o sono de Jonas foi um escândalo para aqueles homens. O juízo de Deus estava sobre eles, mas o profeta de Deus estava adormecido profundamente. Irmãos, que lições nós temos para nós aqui, nessa primeira etapa? Irmãos, de alguma maneira, nós temos ouvido da parte do Senhor. O Senhor tem usado os seus servos, os seus atalaias, e eles têm dito a palavra do Senhor, de que o Senhor Jesus, Ele está vindo, Ele está às portas. E qual é o conteúdo da nossa mensagem? Porque como o Senhor nos disse hoje pela manhã, nós somos uma carta escrita. Ou seja, o mundo deveria ler no nosso rosto a urgência dos dias que nós estamos vivendo. O mundo deveria ler no nosso comportamento a urgência dos dias que nós estamos vivendo. O mundo deveria ler no nosso rosto a justa ira de Deus contra o pecado.
contra toda a malícia deste mundo, contra toda a imundícia deste mundo, contra toda a impureza deste mundo. Mas observe que, no caso de Jonas, especificamente, este profeta estava fugindo do propósito de Deus, longe da vontade do Senhor. E ele estava dentro do porão de um navio, como dizendo assim, o que acontecer lá fora é problema de quem está lá fora. E ele então se deita num sono profundo, o profundo sono da negligência espiritual, o profundo sono da frieza espiritual, o profundo sono da letargia espiritual, da apostasia dos últimos tempos. O nosso irmão acabou de ler um texto aqui, que relata a igreja de Éfeso. Irmãos, aquele texto não é um texto de uma igrejinha qualquer. Não era uma comunidade qualquer. Éfeso teve uma conferência com Paulo por aproximadamente 3 anos e 6 meses. O que você acha disso? Imagine você. Vamos ter uma conferência com Paulo de 3 anos e meio. O que você pensa disso? Leia a carta aos Efésios e veja se do ponto de vista da experiência cristã existe algo mais elevado do que aquela carta. Paulo ali é como se ele, num bom sentido, explodisse em argumentos. Tamanha revelação. Tamanha glória naquela carta. Mas sabe o que acontece? Aquela igreja que tinha obras, que tinha perseverança, que tinha tantas coisas, como nosso irmão leu, ela ouviu do Senhor uma repreensão. O Senhor disse assim: vocês abandonaram o melhor amor. E é interessante porque quando nós estudamos essas 7 cartas, quando nós chegamos lá em Laodiceia, nós nos fechamos em Laodiceia e dizemos: essa é uma igreja terrível. É uma igreja que não é nem quente, nem fria, uma igreja morna, e por isso o Senhor está a ponto de vomitá-la da sua boca. Mas, irmãos, aonde foi que começou isso? Qual a semente de Laodiceia? A semente de Laodiceia é o amor não considerado em relação ao Senhor. Isto começou em Éfeso, e o resultado que nós vemos lá em Laodiceia é terrível demais, irmãos. Então, irmãos, veja o sono profundo, o sono da negligência. Irmãos e irmãs, quantos filhos de Deus agora, nesse exato momento que nós estamos aqui, quem sabe entre nós, ou alguns além de nós, dormem profundamente. Dormem desconsiderando os dias que nós estamos vivendo. Dormem desconsiderando o bom combate da fé. Dormem se associando com o mundo. Dormem se associando com práticas mundanas. Dormem se entregando a práticas pecaminosas. Dormem e dormem. E sabe o que está acontecendo lá fora? Uma grande tempestade. Ah, meu irmão, se você tivesse a oportunidade de sentar com os poderosos desta terra, sabe qual é a impressão que você teria? É de que todos eles estão perdidos. Não olhe para eles na televisão. Aquele não é o rosto que transparece a verdade do coração. Irmãos, ninguém em sã consciência pode dizer que os anos que estão por vir pela frente são anos de esperança. A ciência não concorda com isso. A economia não concorda com isso. Os mercados não concordam com isso. Há uma tempestade, irmãos, terrível lá fora. Mas em nós, aonde nós estamos? O que o Senhor confiou a nós, o que o Senhor deu a ti e a mim, porque o Senhor nos chamou, e porque o Senhor quis fazer de nós cooperadores, nós, irmãos, por causa do grande amor com que Ele nos amou, nós não podemos agora nos dar ao luxo, nos dar o privilégio de dormirmos este sono da negligência. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos Hebreus capítulo 11, aquela famosa galeria da fé, quando você lê todo aquele relato, é interessante demais, porque diz aquele texto que toda aquela grande nuvem de testemunhas,
Não é assim que diz? Uma grande nuvem de testemunhas. Eles estão aguardando. Mas aguardando o quê? Porque o texto diz que eles, diferentemente de nós, não receberam a concretização da promessa. E o texto ali, segundo a composição original, quer dizer que, sem nós, eles não estão completos. Sabe uma ilustração que eu gosto, para que nós possamos entender essa situação? Era como se eles estivessem numa grande estação de trem. Imagine você, Moisés, Abraão, todos eles, numa grande estação de trem. E eles estavam esperando a concretização da promessa. O Verbo de Deus encarnado. E ele como se passando num trem. E eles puderam olhar então para ele, mas o Senhor Jesus daria um até breve. Porque ele tinha em vista você e a mim. Eles deram um tchau. Porque eles viram de longe. E nós recebemos a concretização da promessa. Irmãos, isso é coisa pequena. Será que isso é uma coisa simples? Será que nós podemos olhar para a palavra de Deus e não considerar o tamanho da responsabilidade que nós temos diante do Senhor? Irmãos, não. Nós não vamos olhar para nós. Porque se olharmos para nós, nós vamos dizer assim, a uma só voz, é impossível. Mas sabe o que Paulo diz? Que nós devemos olhar para o alvo. Se nós estamos, irmãos, num combate, naturalmente falando, os nossos olhos devem estar postos aonde? No nosso inimigo. Mas veja, Paulo diz assim que nós temos que olhar firmemente para o alvo. Para o alvo. Sabe por quê? Porque com relação ao nosso inimigo, é o Senhor Jesus que tratará com ele. O que cabe a nós é nos agarrar com mais firmeza às verdades já ouvidas. É não distrair os nossos olhos. É não nos envolver com nada que não seja o Senhor. Irmãos, nós estamos dizendo isso para uma grande quantidade de jovens. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 15, nós sabemos a vida cristã é estritamente relacional. Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, relacionamento com o mundo. E relacionamento com o mundo é relacionamento de guerra. Porque o Senhor Jesus diz naquele texto que com relação ao mundo, o mundo nos odeia. Isso é a verdade. Mas sabe o que o mundo diz? Que vocês são a esperança deste mundo. Que em vocês estão as perspectivas de melhoras. Vocês são uma semente que pode fazer com que este mundo seja um dia novo. Quem sabe nós tenhamos uma nova era, novos tempos. O mundo é nosso inimigo, irmãos. Ele nos odeia. Ele quer nos entreter. Ele quer nos aprisionar. Ele quer nos cegar e nos colocar a fazer o seu trabalho. Irmãos, o nosso alvo está em Cristo. Os nossos olhos devem estar em Cristo, para que nós não venhamos perder, do ponto de vista de Deus, a visitação do Senhor nesses dias. A palavra do Senhor nesses dias. Por onde nós devemos andar nesses dias. Então você vê Jonas dormindo um sono profundo. Agora, irmãos, é impressionante. Porque aqueles homens lançam sortes. E a sorte cai sobre Jonas. E o interessante são essas perguntas que são feitas a Jonas. Porque eu não creio que essas perguntas foram aqueles homens que fizeram para ele. Eu creio que essas perguntas foi o Espírito Santo falando face a face com Jonas. Como que dizendo assim, como nós lemos aqui, qual a sua ocupação? Você tem ideia de como essa palavra penetrou no coração de Jonas? Jonas, qual a tua ocupação? Lembra quando Paulo escreve aos Tessalonicenses que nós fomos salvos em Cristo Jesus para servir ao Senhor. Meu irmão, qual é a tua ocupação? O que tem ocupado a tua vida nesses dias? O que tem tomado o seu tempo? O que tem tomado de ti dedicação? O que tem tomado de ti os seus afetos, as suas habilidades? Porque nós, irmãos, gastamos tempo com aquilo que nós amamos.
Aquilo que nós amamos é alvo do nosso tempo, dos nossos investimentos. Investimentos financeiros, emocionais, investimento de tempo, de admiração, de contemplação. Tudo aquilo que nós amamos, nós dedicamos tempo. Se nós amamos o Senhor, nós dedicamos tempo ao Senhor. Dedicamos tempo à sua palavra. Dedicamos tempo à oração. Dedicamos tempo à comunhão com os santos. Dedicamos tempo ao Senhor, porque amamos o Senhor. E fomos salvos para estarmos ocupados. Não é para que nós venhamos a dormir o sono da negligência, mas é para que nós venhamos estar a serviço do Senhor. Irmãos, o serviço ao Senhor penetra a eternidade, porque Apocalipse capítulo 19 diz: os seus servos o servirão. Convença-te de que você é um servo do Senhor agora, porque isso vai te ajudar muito, você vai sofrer menos. Servo do Senhor. Foi para isso que Ele te salvou. Foi para isso que o Espírito soprou no seu coração. E você creu no Senhor. E o Espírito tem te chamado, e o Espírito tem te habilitado, e o Espírito tem ganhado o seu coração para que você venha servir ao Senhor. A nossa ocupação. Irmãos, essa deve ser a nossa ocupação principal. A nossa ocupação não é, estritamente falando, priorizando o lazer, priorizando a diversão, o nosso bem-estar, o bem-estar dos nossos e vice-versa. A nossa ocupação, primeiramente falando, é servir ao Senhor. Desde o menor até o maior. Esta foi a pergunta que Jonas ouviu. Qual ocupação é a tua? Porque ele dormia, ele estava como um desocupado, mas ele não era um desocupado. Ele tinha uma missão. E a outra pergunta que ele ouve é: de onde vens? Outra pergunta muito séria. Porque, irmãos, falando estritamente com o nosso relacionamento com as coisas do mundo, quem somos nós? De onde nós vimos? O irmão hoje estava usando um argumento comigo, dizendo isso, que nós somos como uma invasão, de seres diferentes nesta terra. Sabe por quê? Porque nós não nascemos segundo ou por causa da vontade dos nossos pais. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Nós somos de Cristo. É daí que nós vimos. Do Senhor Jesus. Antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele. Aprove a Ele nos escolher em Cristo. Antes da fundação do mundo. Então, querido, essa deveria ser uma característica da nossa vida. Essa deveria ser um semblante do nosso rosto. O nosso estandarte. Nós não somos do mundo. Lembra quando o Senhor Jesus diz, lá em João capítulo 17, Ele diz assim: eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Irmãos, essas palavras precisam descer como fogo no nosso coração. Nós não somos. Não precisa insistir nisso. Não precisa se perder nisso. Creia, nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. Nós estamos no mundo. Estamos aqui passando esse período, mas nós não somos daqui. A nossa pátria está no céu. A nossa vocação, ela é celestial. Muitos de vocês têm a vocação para a qual vocês estão se preparando. Engenheiros, médicos, muitas coisas. Mas acima de tudo, saiba disso. Nós temos uma vocação celestial. Uma vocação que está acima de toda e qualquer vocação, porque ela visa um propósito eterno. Sabe qual é? Sujeitar de novo em Cristo, sob os seus pés, todas as coisas. Você pensa que isso é algo pequeno, irmão? Você acha que isso é algo simples? Não é.
Mas acredite você, o Senhor, nesse tempo, Ele, através da sua igreja, vai fazer com que todas as coisas possam ser de novo convergidas ao senhorio de Cristo Jesus. Irmãos, a questão do corpo de Cristo e da vida da igreja não é para nós uma segunda opção, é a única opção. Sabe por quê? Porque o Senhor te salvou e o Senhor te colocou no seu corpo e agora nós pertencemos a Cristo, irmãos. Nós temos que ter isso na nossa mente, nós temos que ter isso no nosso coração. Nós somos do Senhor. A igreja é a nossa família, esse é o nosso povo, essa é a nossa gente. Nós somos um povo, irmãos, que habita só. Não precise procurar no mundo aceitação, inclusão, compreensão. Eles não vão te entender, irmãos. Eles não vão ouvir. Eles não vão dar crédito. Amém? Nós temos que pregar a palavra de Deus, mas não se associe a eles. Não ouça o que eles têm a dizer, as suas práticas, a maneira como eles vendem, como eles compram, como eles trabalham, como eles se relacionam com as pessoas. O nosso padrão é outro, irmãos. O nosso padrão é o Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser luz em meio às trevas. E uma lâmpada você não coloca por debaixo de uma mesa, ela precisa ser elevada no outeiro, para que ela ilumine todo o ambiente. Em outra comparação que o Novo Testamento faz é com relação ao sal. E ele diz uma palavra muito dura, porque ele diz assim: se o sal se tornar insípido, se ele perder o seu gosto, para nada mais presta. Porque nós, nesse tempo, ouvimos falar tanto de reciclagem, reaproveitamento. Como você pode dizer que uma coisa não serve para nada mais? Porque do ponto de vista do Senhor, se nós não respondermos ao chamado do Senhor, irmãos, quem nos socorrerá? Quem terá misericórdia de nós? Nós precisamos dizer amém. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E é isto que Jonas está aqui ouvindo. De onde vens? Lembra aquele texto de 1 Coríntios capítulo 7? Paulo diz assim: os que se utilizam do mundo como se dele não usasse. Não é assim? Nós temos uma figura linda disso. Rebeca no camelo. Né? Rebeca, uma figura da igreja, e o camelo como uma figura do mundo. Qual que é o problema? Se o camelo sobe na Rebeca. Irmãos, nós nos utilizamos do mundo, mas o mundo não deve exercer domínio sobre nós. Podemos nos utilizar da tecnologia, de todas as coisas, mas isso não deve dominar o nosso coração. Isso não deve criar em nós práticas, associações indevidas, desgaste emocional. Você se lembra, Daniel capítulo 7, versículo 25? Diz o texto que uma das artimanhas do anticristo no final dos tempos seria que ele magoaria os santos. Essa palavra, segundo a sua composição ali, o termo mais aproximado do original, seria que ele provocaria um desgaste sem medida. Um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste de proporções a nos fazer entrar no porão e dormir um sono profundo. Irmãos, essa não é a realidade dos nossos dias. Quantos filhos de Deus desgastados, deprimidos, dependentes de remédio para dormir. Tantas situações. Sabe por quê? Porque o inimigo de alguma forma tem ganhado terreno e tem roubado deles a palavra de Deus. Tem roubado deles a alegria do Espírito. Lembra quando diz a palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria do Senhor é o seu Espírito derramado. Entende, irmãos? O Espírito nos foi dado e a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, quando nós olhamos para o texto, Paulo diz que é quando estou fraco que estou forte.
Porque este Espírito habitando em nós é a garantia que nós temos de que esta obra será concluída. E numa outra comparação, você se lembra da igreja de Filadélfia? O que o Senhor diz sobre aquela igreja? Diz assim: conheço as suas obras. E ele nem cita que obras são. Mas ele diz assim: e eu também sei que és fraco, que tu és fraca. Porque aos olhos daquela igreja, se nós pudéssemos chegar na porta de Éfeso e na porta de Laodiceia, creio eu que nós entraríamos, de Filadélfia, creio eu que nós entraríamos cá em Éfeso. Esta igreja tem obras, tem doutrina, tem muita coisa, então vamos aqui, esse é o melhor local de reunião. Mas quando o Senhor olha para Filadélfia, ele diz assim: vocês têm pouca força, mas não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha perseverança. Nas palavras do Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim. Irmãos, essa palavra que nós temos recebido do Senhor precisa ser o alimento, precisa ser a nossa vida, precisa ser o nosso alvo, precisa ser o nosso parâmetro, precisa ser o nosso árbitro, precisa ser tudo aquilo que nós, nesse tempo, temos que nos agarrar para nos direcionar, para estabelecer em nós a vontade do Senhor. E a outra pergunta que ele ouve é: qual é a tua terra? De onde vens? Qual é a tua terra? Irmãos, mais uma vez, uma característica de qual terra nós somos. Nós somos da boa terra. Nós somos da melhor terra. Você se lembra que o povo de Israel, eles foram tirados do Egito, segundo a mão forte do Senhor. E eles peregrinaram pelo deserto 40 anos. Então, quando eles estão para entrar na terra, em Canaã, que é muito mais que a terra que mana leite e mel, diz a palavra que esta terra representa uma figura da plenitude de Cristo Jesus. Sabe o que acontece? Alguns ficam de cá. Sabe por quê? Porque eles olham para aqueles campos e dizem assim: nós vamos ficar aqui. Vamos criar aqui os nossos filhos, o nosso gado, tudo vai ficar de cá. Não vamos passar da além do Jordão. Sabe o que é impressionante, irmãos? Porque com relação a sair do Egito, esta é uma obra do Senhor. Lembra quando Paulo escreve aos Colossenses: assim, pois, como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como você recebeu o Senhor? Não foi pela fé? Será que houve muito trabalho? Só o trabalho do Espírito. Mas então, aqui, o braço do Senhor tirou aquele povo. Agora, para que eles pudessem entrar, tomar posse daquela terra, eles precisavam se apresentar voluntariamente ao Senhor. Porque aquela era a terra deles. Irmãos, a nossa terra não é só uma terra, entre aspas, os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Uma terra rica. Ela é uma terra plenamente rica. De riquezas insondáveis, de alegria, de vida no espírito, de gozo, de segurança, de satisfação, não só para nós, mas também em nós para o Senhor. Na figura de Davi, das tuas mãos recebemos e a tuas mãos devolvemos. Porque há um outro perigo, irmãos. Porque Deuteronômio capítulo 8 vai dizer das riquezas daquela terra. E o Senhor diz assim para aquele povo: cuidado. Guarda o teu coração, para quando vocês começarem a desfrutar de todas essas riquezas, vocês não esqueçam do Senhor que te tirou da terra do Egito. Sabe qual a figura disso? O reino e o rei. Quantas vezes nós ficamos discutindo aspectos geográficos, políticos, o reino, a abrangência do reino, a manifestação do reino, a vinda do reino. Nos esquecemos do rei do reino, o Senhor do reino, aquele que reina sobre tudo e todos. Então, irmãos, nós temos que estar com o nosso coração ligados aí, ao rei do reino, ao Senhor Jesus, porque tudo é dele e para ele. Então nós não temos que nos ocupar com as coisas que ele pode nos dar, nós temos que nos ocupar com ele,
Porque segundo a sua misericórdia, Ele nos dará. Mas em primeira instância, nós temos que estar ocupados com Ele, gastando tempo com Ele, amando o Senhor, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, meditando nela, perseverando nela, gastando tempo com Ele, guardando esta palavra no nosso coração. Lembra quando Pedro diz, chegando-vos para Ele. Isto nos fala desta vida relacional com o Senhor. Quando houve aquela característica na vida daqueles discípulos, quando aqueles homens olharam e falaram assim, verdadeiramente, eles estiveram com Jesus Cristo. Pensa, irmãos, se nós hoje obtivéssemos um testemunho parecido com esse, verdadeiramente, eles estiveram com Cristo. Que glória para nós, irmãos. Que glória para nós. No sentido de cooperar com o Senhor. Esta glória é a glória do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O seu Espírito em nós, habitando em nós, nos habilitando para toda boa obra, para que o Senhor tenha a sua satisfação na sua igreja. E a última pergunta que ele faz é, de que povo és tu? Esta é uma outra pergunta também perscrutadora. Porque de alguma maneira, irmãos, hoje as pessoas, principalmente os jovens, são instigados a pertencer a alguma coisa, algum segmento. Uns estão envolvidos com determinada camada da sociedade, com determinados grupos, uns estão envolvidos na política, outros vão se envolver em outra área. Irmãos, lembre-se mais uma vez, o Senhor nos incluiu no seu corpo. O Senhor nos trouxe a viver a vida da igreja. E nós devemos crer nesta verdade e saber que esta é a nossa verdadeira identidade. Que nós não temos outra coisa com que nos ocupar nesse tempo, senão em servir ao Senhor. Em saber que nós pertencemos a um povo que, embora estando no mundo, não é do mundo. Um povo que se utiliza do mundo, mas que não se deixa escravizar pelo mundo. Um povo que tem esperado na viva esperança do Senhor a concretização do propósito eterno de Deus em Cristo. Um povo que tem compreendido pelo Espírito e pela palavra da sua real responsabilidade neste tempo do fim. Da sua posição em Cristo. Daquilo que o Senhor, pelo seu Espírito, tem derramado em nós. Paulo diz que a esperança não confunde, porque o Espírito, o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito que nos foi outorgado. Não há confusão, irmãos, com relação à esperança. Nós não estamos confusos. Como o texto de hoje pela manhã nos disse, lá de Tessalonicenses, esse dia não nos pegará de surpresa. Irmãos, nós não podemos ser de maneira alguma, ignorantes quanto a estes fatos. Porque o Senhor diz, o dia e a hora ninguém sabe. Mas assim como foi nos dias de Noé. E os dias de Noé, nós sabemos como foram. Como foram aqueles dias? Casavam e davam-se em casamento. Lucas diz, ou melhor, ele diz que eles compravam, vendiam, se relacionavam, casavam e davam-se em casamento. Esta era a ocupação deles. Era isso com que eles estavam ocupados naqueles dias. Como foi nos dias de Noé. E havia uma voz profética do Senhor, e aquela voz não foi ouvida. E Noé aparelhou para si uma arca, baseado naquilo que o Senhor tinha dito. E ele entrou. E ele entrou. E esta palavra entrou, ela é muito importante. Porque ela diz que ele não ficou do lado de fora. Ela diz que ele não ficou lá fora com o conceito, mas que ele entrou. Então, irmãos, para que nós pudéssemos andar mais um pouquinho, vamos voltar aqui ao texto que lemos aqui, então, de 2 Timóteo, capítulo 6, capítulo 1, e creio que vamos aqui concluindo. 2 de Timóteo, capítulo 1.
por esta razão. Que razão era esta? Aquilo que você lê aqui pouco antes. Por causa da fé não fingida de Timóteo. Filho amado. Então Paulo diz, por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, irmãos, é muito importante que nós venhamos entender porque Paulo está dizendo essas frases. Porque quando nós lemos a primeira carta, o jovem Timóteo, quando ele lê o conteúdo daquela primeira carta, talvez ele tenha dito assim, é muita responsabilidade para mim. Isso está além de mim. Lembra? Escrevo-te estas coisas, esperando te ver em breve, para que, se eu tardar, saiba como deves proceder na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, irmãs, se essas palavras tivessem sido endereçadas para cada um de vocês aqui, como vocês a receberiam? Imagine você, escrevo-te estas coisas, esperando te ver, em breve. Embora se eu tardar, você saiba como deve proceder na casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. O que nós vemos ali naquela primeira carta, irmãos, é o quanto Timóteo foi, pelo Espírito, através da vida de Paulo, orientado com relação a vários assuntos práticos da vida da igreja, com relação ao seu chamamento, com relação ao seu procedimento na casa de Deus. E aquele jovem, quando ele recebe aquela carta, penso eu que esse senso de responsabilidade, de alguma forma pode ter o amedrontado. Mas Paulo diz assim, rogo-te, pois, que, ele diz assim, fortaleça na graça do Senhor. Fortaleça na graça do Senhor. Porque não era Timóteo, mas era o Espírito de Deus através de Timóteo. Então o Senhor diz para ele assim, que talvez, aqui por meio de Paulo, usando essas frases, talvez Timóteo seria ali quem sabe, um carvãozinho que tivesse com a brasinha muito perto de apagar. Atemorizado talvez, inseguro em si mesmo. Mas Paulo diz assim, reavives, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Porque nós não recebemos de Deus espírito de covardia, para que estejamos de novo atemorizados. Mas ele diz assim, recebemos um espírito de poder, de amor e de moderação. Então era como se ele estivesse dizendo, Timóteo, tira os olhos de você e olhe para aquilo que foi te dado em Cristo Jesus. Olhe para a obra do Espírito na sua vida. Irmãos, quando nós olhamos para essas verdades aqui nesta primeira carta, com relação realmente a muitos assuntos sérios, nós podemos olhar para nós que temos caminhado há poucos anos ou há pouco tempo com o Senhor, mas o Senhor nos diz isso, que o Espírito do Senhor está conosco, está em nós. O Senhor diz assim que a unção que há em nós nos ensinaria toda a verdade. A unção que está em nós não é outra coisa senão o Espírito de Deus que habita em nós. O mesmo Espírito, esse Espírito que nos foi dado, esse Espírito que é este educador, esse amigo fiel que tem traduzido para nós a palavra do Senhor, que tem nos feito amar o Senhor, desejar o Senhor, amar a sua palavra, esse Espírito que tem trabalhado incessantemente em nós, para que nós, pela sua palavra e pela sua ação, venhamos ser conformados à imagem do nosso Senhor. Por isso ele diz isso, fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Oh, irmãos, o quanto nós temos que olhar para isso. Algumas semanas eu ouvi um testemunho que diz que
C.S. Lewis foi convidado a uma palestra numa universidade nos Estados Unidos. E muitos líderes de outras religiões também foram. E alguns deles começaram a falar, e o tema lá era: o que faz com que a sua religião seja diferente de todas as outras? Para que então alguém possa dar crédito a ela. Então falaram representantes do hinduísmo, do islamismo, de muitas religiões. E quando eles todos terminaram de falar, a conclusão que eles chegaram era que, de algum modo, todas aquelas religiões de fato levavam a Deus. Que elas eram boas religiões, tinham bons princípios. Então, toda religião, todo caminho leva a Deus. Mas faltava Lewis falar. E quando eles deram a palavra para ele, ele disse assim: realmente, muitos profetas têm havido. Realmente eu reconheço que vocês aí têm se esforçado. Mas tem algo em Cristo que é diferente de tudo que vocês disseram. Porque de algum modo, vocês, pelo treinamento, pela habilidade, vão desenvolvendo isso. E vão atingindo níveis, um nível aqui, outro nível ali, nível 1, nível 2, nível 3. Em algum momento algo vai acontecer e vocês serão elevados a um novo status. Mas ele disse assim: comigo foi diferente. Porque o meu Senhor me chamou quando não havia nada em mim que pudesse agradar a Ele. Eu não tinha habilidade nenhuma. Não tinha nada em mim que pudesse agradá-lo. Muito pelo contrário. Eu era inimigo dele. Ele me amou quando eu era o seu inimigo. E por ele ter me amado, por ele ter morrido numa cruz por mim, eu hoje estou aqui e posso dar esse testemunho. Pensa sobre isso, irmãos. O Senhor nos chamou. O Senhor deu a sua vida por nós. Nós lemos hoje aquele texto ali de Lucas, do caminho do Senhor à cruz, de como o Senhor nos amou, de como o Senhor se deu por nós, se entregou por nós. Queridos e queridas, o quanto a graça de Deus nos constrange. Sabe por quê? Porque Ele desejou a você e a mim. Ele veio a nós. Aprove a Ele. Irmãos, não olhe para você. Não olhe para você. Não pense que talvez você tenha sido, como diz Paulo ali, um nascido fora de tempo. Aprove o Senhor te chamar para esta geração. Os tempos são complicados, eles são difíceis, mas aprove o Senhor nos chamar para esta geração. Aprove no Senhor que agora, neste exato momento, nós estivéssemos aqui, que nós, nesse exato momento, estivéssemos nas nossas localidades, reunindo com os irmãos. Sabe para quê? Para tornar o testemunho de Cristo mais visível nessa terra. Para que o nome do Senhor seja louvado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Não que nós tenhamos alguma habilidade em nós, mas porque Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Esta é a mensagem que nós temos. Este é o conteúdo do Evangelho. Então Paulo está dizendo isso para Timóteo: reavives o dom que há em ti. Não se atemorize. O Senhor, pelo Espírito ali, através de Paulo, disse coisas profundas sobre a condição dos últimos tempos, sobre um espírito de apostasia que tomaria o povo naquele tempo. Irmãos, e quando nós falamos desse espírito apostata, nós não estamos falando do mundo. O mundo é apóstata por natureza. Eles nunca tiveram fé em nada, então eles não podem ser apóstatas. Aquela apostasia fala de uma frieza espiritual no fim dos tempos. Lembra Mateus 24, quando o Senhor diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Esta palavra iniquidade fala de uma quebra de princípios. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então ele está dizendo: reavives o dom de Deus que há em ti. Irmãos, eu não sei há quanto tempo você conhece o Senhor. Eu não sei até que ponto você tem se relacionado com Ele. Mas eu quero te encorajar nesses dias a pedir que o Espírito Santo te mostre, por meio de revelação, tudo aquilo que te foi confiado por meio do Espírito. Como diz Paulo em 1 Coríntios, ele diz que o Espírito foi nos dado para que nós possamos conhecer aquilo que nos foi dado em Cristo.
Apodere-se disso. Sabe, irmãos, abrace isso. O Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Irmãos, o quanto nós precisamos nesses dias nos dobrar e pedir: Espírito, mostra-me qual a vontade do Senhor. Na linguagem de Paulo, escrevendo Romanos capítulo 12, lembra como ele diz aquele texto? Vamos abrir aqui, irmãos, Romanos 12. Romanos capítulo 12. Porque no verso 11 do capítulo 13, ele diz assim: e digo-vos a outros, Romanos 13, 11, daqui a pouco a gente volta aqui no 12, 1. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Mas ele diz assim: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Fala de um trabalho duplo: revestir do Senhor e nada dispor para a carne. Então aqui no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, irmãos, veja isso. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Primeiro verbo que ele vai usar: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O versículo 2 ele diz assim: e não vos conformeis, mas transformai-vos. E depois ele vai dizer: para que experimente. Você vê isso? O que Paulo está dizendo aqui é: apresentai-vos ao Senhor. Apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo. E aí ele diz assim: e não vos conformeis. Porque à medida que nós vamos nos apresentando ao Senhor, nós não vamos nos conformando com esse mundo. Nós vamos tomando a forma pelo trabalho do Espírito do Senhor e não do mundo. E não vos conformeis, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De verdade, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós precisamos fazer uma tarefinha que é lê-lo de trás para frente. Experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, inclui um primeiro passo: vos apresenteis, voluntariedade. Irmãos, nós não podemos fazer as coisas para o Senhor por imposição, porque os nossos pais mandam, por apenas achar que nós não temos outra alternativa. Nós temos que nos apresentar ao Senhor voluntariamente, com a disposição clara no nosso coração, de que nos apresentando ao Senhor, nós não vamos tomando a forma do mundo, mas vamos sendo transformados à imagem do Senhor e vamos experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Reavives o dom que há em ti. Irmãos, que esses dias o Senhor possa aquecer o nosso coração pelo seu Espírito. Eu creio, irmãos, que muitos de vocês aqui estão aqui hoje porque um dia seus pais, avós, pagaram um preço de oração ao Senhor. Encomendaram a vida de vocês ao Senhor. E hoje vocês estão aqui. Irmãos, que nós possamos, nesses dias, pedir ao Santo Espírito de Deus que nos tome pelas suas mãos
e que nos capacite, mais uma vez, a dizer sim ao querer do Senhor e à vontade do Senhor. A dizer sim a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Irmãos, eu não creio que por melhores que nós sejamos, se é que nós podemos usar essa palavra, nós temos condição de em nós mesmos respondermos ao Senhor. Mas sabe qual a garantia que nós temos? Que há um gemido do Espírito. Ele intercede por nós com palavras, ou esses gemidos são inexprimíveis. Sabe por quê? Porque a natureza aguarda, ela também geme. A manifestação dos filhos maduros de Deus. E nós também gememos, aguardando a adoção do nosso corpo, a nossa redenção. Na linguagem de João, 1 João capítulo 4, ele diz assim: agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Por quê? Porque quando ele se manifestar, seremos como? São duas tensões. Os irmãos da música sabem como é isso. Quando você tem uma corda de um instrumento que ela está frouxa, e ela não consegue emitir o som, o que você faz? Você vai apertando, apertando, até que ela imita aquele som claro. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por isso, irmãos, esse é o tempo. O Senhor mostrará de novo a sua face gloriosa. O Senhor vem. Nós cremos que falta muito pouco. E nós, irmãos, temos que estar nesta real expectativa. Crendo nesta habilitação do Espírito. Crendo que esse ajudador, que esse amigo fiel, que esse que começou em nós essa grande obra, vai em nós concluí-la e também nos ajudar pela sua graça, pela sua paciência e pela sua misericórdia, para que nós possamos então nos encontrar com o nosso Senhor. Para que Ele receba essa esposa gloriosa. Para que receba Ele esta noiva gloriosa. Para que o Pai tenha uma grande família de muitos filhos conformados à imagem do seu Filho. Então pense você, irmãos, que alegria que nós temos, porque nós temos este Espírito habitando em nós. E como o Senhor tem nos dito, nós também temos à destra de Deus um sumo sacerdote fiel, que intercede por nós. Diz o texto que ele vive eternamente para interceder por aqueles que se chegam a Ele. E diz o texto também que Ele é habilitado para salvar completamente a nós. Ó irmãos, que nós possamos então descansar nesta obra do Senhor. Saber, irmãos, que nesse exato momento, quando o mar está agitado, quando todas as coisas parecem que estão caminhando para uma ruína total, há um homem assentado à destra de Deus na glória, que reina sobre tudo e sobre todos. E Ele nos deu do seu Espírito, e o seu Espírito é a garantia que Ele terá então para si esta noiva, edificada, adornada e pronta para aquele grande dia. Irmãos, que nós possamos fazer parte desta realidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos capacite a sermos esta resposta para o Senhor, a sermos esta carta escrita, como diz Paulo, o bom perfume de Cristo. Ele diz assim: para alguns, cheiro de morte para a morte. Em outros, cheiro de vida para a vida eterna. Aí ele diz: quem é suficiente para essas coisas? Ou quem é habilitado para essas coisas? A nossa habilitação vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Irmãos, que nós possamos então nesses dias deitar a nossa cabeça sobre o colo do Senhor e dizer: Senhor, sustenta-me por causa do teu grande amor. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. O que nós queremos, irmãos, é não negar o nome do Senhor. É sermos fiéis até o fim. É amar e apressar a volta do Senhor. Que Ele possa nos ajudar por causa da sua grande misericórdia. Vamos orar, irmãos.
Senhor, obrigado por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Eis esses jovens diante do Senhor. Eis as nossas vidas, Senhor. Toma-nos pelas tuas mãos mais uma vez, Senhor. Fortalece o nosso homem interior. Ó Senhor, nós queremos estar de joelhos por esta causa, por causa do conhecimento do Senhor. Para que o conhecimento do Senhor, essas múltiplas facetas do teu conhecimento possam ser conhecidas agora, nesse tempo, por meio do teu corpo que é a igreja, Senhor. Senhor, por isso nós entregamos a Ti as nossas vidas, cada um de nós. Fortalece cada irmão, fortalece cada irmã. Ó Senhor, toma estes jovens pelas Tuas mãos. Reaviva neles o dom que há em cada um deles. Ó Senhor, traz à memória a Tua palavra em cada coração, em cada situação. Senhor, quando eles estiverem para resvalar os seus pés, que o Espírito do Senhor possa soprar neles a Tua palavra e eles possam reconsiderar cada um dos seus caminhos. Ó Senhor, habilita-nos, capacita-nos em Ti mesmo, para que nós possamos a uma só voz exaltar o Teu nome e bendizê-lo eternamente. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê uma noite de descanso na Tua presença e que também o Senhor lembre-te de nós, Senhor, nesse tempo. Guarda-nos neste lugar. E que se for o querer do Senhor, que amanhã nós possamos estar aqui de novo, aos Teus pés, para que o Senhor nos fale a Tua doce e rica palavra. Amém, Senhor. Graças ao Senhor.